Olá, boa noite. Os brasileiros foram às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores de 5.568 municípios. E a partir de agora você acompanha ao vivo mais uma cobertura especial da Rede TV nessas eleições 2016. 55 cidades ainda terão segundo turno, muitas já foram definidas, a maioria já foi definida hoje. Os resultados, as análises dos números, o mapa eleitoral começa a valer a partir do ano que vem, em 2017, a partir de agora, nesta edição especial, com participação do nosso comentarista político, Reinaldo Azevedo. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mariana. Boa noite. E vamos começar já com os números de São Paulo. A Gabriela de França está aqui com a gente também. Boa noite, Gabi. Boa noite, Amanda, Mariana. Boa noite, Reinaldo. É você que está aí ligado aqui na Rede TV nessa cobertura especial, né, das eleições 2016. 100% das urnas apuradas, vitória no primeiro turno, o candidato tucano João Dória. Vamos dar uma olhada nesses números? Exatamente, São Paulo, né, que tem o maior eleitorado do país. A gente vai ver aqui o João Dória, que é novato nessas eleições, né, ele conquistou já no primeiro turno um efeito histórico, né, ele teve 53,3% dos votos. O João Dória, candidato do PSDB, atual prefeito, aí, o novo prefeito da cidade de São Paulo a partir de 2017. Fernando Haddad ficou com 16,7% em segundo lugar, Celso Russomano com 13,6%. Celso Russomano, portanto, aí em terceiro lugar aqui nas eleições da capital paulista de São Paulo. Vamos ver mais uma cidade agora? Bom, continua então em São Paulo, a Marta do PMDB ficou com 10,1%, a Luísa Erundina, né, apenas com 3,2% e o Major Olímpio do SD 2%. Vamos ver agora o próximo, Rio de Janeiro, a capital fluminense, vai para segundo turno. A disputa aí vai ser entre o Marcelo Crivella, né, do PRB, com 27,8%, e o Marcelo Freixo, com 18,3% do PSOL. Em terceiro lugar aparece Pedro Paulo, do PMDB, com 16,1%. Vamos ver os outros, como é que ficou? Como é que ficaram? Ou vamos falar de São Paulo antes da gente Quer passar falar? para as outras capitais? Vamos comentar aqui com o Reinaldo Azevedo? Essas duas cidades já dão um programa Não inteiro, é? né? Então a gente pode começar agora. Peraí, Gabi, a gente Daqui já a volta com pouquinho eu você, venho mas com mais Reinaldo, capitais aqui. essa vitória em primeiro turno ninguém estava prevendo, né, do João Dória. Se não, a vitória talvez, eu até na madrugada do debate de quinta-feira, eu publiquei um post e nós dois depois... Nós dois, Aí exatamente. me mandaram um tweet seu. Exato, Né, dizendo assim, o que é a Rede TV está com informação privilegiada? Não, a gente falou com as mesmas pessoas. Exatamente, com a campanha do João Dória. E com os trackings deles. Os trackings deles, depois do debate, durante o debate, o track disparou. E eles disseram, olha, está começando a pintar uma vitória no primeiro turno. E provavelmente eu fiz a pergunta que a Amanda também fez, gente, vocês não estão confundindo desejo com realidade? Não, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, assim, a possibilidade de vencer no primeiro turno, sim. Isso já estava desde quinta-feira. Embora remota, né? Estava começando a pintar. Agora, com essa diferença, porque, atenção, vencer no primeiro turno e ter quase 4 pontos acima dos 50%, aí é muita coisa. Então, isso realmente, isso não se esperava. Não se esperava um desempenho tão pífio do Fernando Haddad depois da campanha forte de voto útil que o PT fez, e não se esperava que o Russomano fosse desidratar do modo como desidratou. Né? A Marta já havia sido detectada que a candidatura dela estava se esfarelando, já antes. Né? Uns 3 dias antes, já estava claro, o Datafolha também já tinha registrado isso, que ela estava perdendo muito voto. Agora, o Russomano, de novo, esse emagrecimento da candidatura dele em 3, 4 dias, isso, mais uma vez, ninguém esperava. Reinaldo, E eu espero que isso também sirva de advertência para as próximas. o Dória teve pouco mais de 3 milhões de votos. E se somarem brancos, nulos e as abstenções em São Paulo, isso dá mais do que o número de votos que o João Dória teve. Dá 38% do eleitorado. Foi uma quantia muito grande de gente que decidiu se abster de Mariana, participar. você sabe que não, se a gente for ver a história. Você sabia que... Sim, você sabia, é uma forma de dizer. Mas, por exemplo, se você pegar brancos, nulos e abstenções, o número de brancos, nulos e abstenções é superior ao número de votos que a Dilma teve. Entende? Então, quando você discute... Veja, a democracia... A não participação, mais brancos, mais nulos e mais os que votaram na oposição, é superior ao voto da Dilma. Quer dizer, a não democracia... A não maioria não legitima ou não a democracia. A democracia é o processo. Agora, é claro que isso é preocupante.
Sim, cada vez mais as pessoas não querem participar do processo. Indica um desgaste, um cansaço com a política. Aliás, o resultado de São Paulo, de certo modo, pode ser lido assim também. E o do Rio também. O significado. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o significado do resultado nas urnas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, então, com essa vitória esmagadora do Dória, lembrando que ele começou em agosto, né, quando as eleições, ele tinha 5% no Datafolha, teve 53% Nunca aconteceu uma hoje. ascensão tão rápida assim. Meteórica. Por quê? Olha, acho que a conjunção de vários fatores. Primeiro, o governador Geraldo Alckmin soube ler direito o jogo e percebeu uma fadiga do processo político. Fadiga do processo político indica uma coisa fundamental: temos de ter um nome novo. Temos de ter um nome novo, mas não pode ser um novato, no sentido de que eu não gosto de política, eu não tenho um aventureiro, eu faço o que eu bem entendo, eu estou completamente desligado da estrutura partidária. Ele não está. Quer dizer, ele é tucano, ele é filiado faz tempo, ele já foi secretário de governo, presidente da Embratur, o pai dele foi político, ele é um empresário muito bem relacionado, que lida com a política há muito tempo. Então ele não é um outsider, mas também não é um insider, quer dizer, ele não é alguém que viva da política, né? O Alckmin percebeu isso, esse jogo, bancou, comprou briga com o próprio PSDB, tanto é que fatias do PSDB continuaram a combater a candidatura até a 1/10 hora. E ele é uma novidade também dentro do tucanato, eu chamo atenção para isso. Você reparar que depois de 2002, entre Estado e cidade, só disputa a eleição ou Serra ou Alckmin, Serra ou Alckmin, Serra ou Alckmin, Serra ou Alckmin. O próprio eleitor já dizia assim, mas de novo vem quem? Vem o Serra ou vem o Alckmin? Quem que vai disputar Vinha o Matarazzo dessa vez. Então vinha o Matarazzo, mas muito próximo do Serra. Exatamente. O Geraldo Alckmin, também por questões internas, porque, enfim, o Matarazzo é próximo do Serra, existe ali a disputa interna no PSDB, mas também percebeu a necessidade do discurso novo. Bom, fez-se isso. Aí a campanha poderia ter sido desastrada. Não, mas a campanha, eu não sei como vocês avaliam, mas eu acho que a campanha do Dória foi impecável, ela não cometeu erros. Foi muito competente, foi muito competente. Ele não comprou brigas desnecessárias e comprou as brigas necessárias. O que eu chamo de comprar as brigas necessárias? O debate, o último debate que ele participou foi muito claro. O senhor, e também quando nós fizemos o debate, o senhor vai fazer o quê para a moradia? Eu vou combater invasão. Invasão é caso de polícia. Ele não tá piscando para o MTST. O eleitor dele não quer isso. Né? Pichação, não sei o quê. Não, também isso, pichação, não, vamos tomar cuidado, essa coisa de pichação grafite, a cidade está muito suja, é preciso reprimir. Programa Braços Abertos, não, nós vamos acabar com o programa Braços Abertos, vamos fazer o programa Recomeço. O que eu quero dizer, ele não... privatizações, o senhor vai privatizar, vai vender? Sim, vou privatizar, ele não negou as privatizações. Né? Então ele fez um discurso coerente com um eleitorado de São Paulo, o mais ativo em favor, por exemplo, do impeachment da Dilma. Ele percebeu o antipetismo da cidade, muito pronunciado. Uma cidade antipetista, mas que votou em massa no Eduardo Suplicy, o vereador mais votado. Sim, mas veja, ele foi votado em massa dentro do eleitorado de esquerda. Quer dizer, o eleitorado de esquerda, afinal de contas, reconhece no Suplicy um cara bacana. E o Suplicy pode ter até um eleitorado que extrapola um pouco. Foi senador muito tempo. Foi senador há muito tempo. Muito querido. Essa figura, ele é muito querido. Ele é uma figura gauche no sentido poético do termo, né? Uma figura que foge um pouco dos padrões. A esquerda sonhadora. A esquerda sonhadora. Há uma coisa de inimputável. Eu estou falando isso, o Suplicy não vai ficar bravo, porque eu fiz uma festa, eu disse, Suplicy, não tenta me enganar. Eu sei que você de bobo só tem um andado, não é isso? É como se fala na minha terra. Então ele não é bobo, ele se finge bem de bobo e isso consegue seduzir muita gente. Ele parece um clown, um palhaço no bom sentido, né? Está sempre ali com coisas estranhas e tal. Isso seduz. Não é um bandido, todo mundo sabe, o Suplicy não é ladrão. Né? Não ser ladrão hoje na política brasileira já é um ativo. Né? Então, assim, um sonhador, um homem que está sempre ligado à causa das minorias, isso seduz. Ele teve mais de 300 mil votos, acho, deve ter sido o vereador, foi o vereador mais votado, sim. E se esperava isso. Né? Um homem que disputou, afinal, ele disputou 4 eleições majoritárias como senador. Quer dizer, ele tem um recall grande, tem um eleitorado. Ele tem e manteve, conseguiu manter apesar de Agora, tudo. por exemplo, se você põe o Suplicy para disputar um cargo executivo, isso já aconteceu, aí ele é um desastre. Porque as pessoas dizem, não, peraí, a hora de decidir, não.
Quer dizer, eu gosto do Suplicy para ir propor, para debater, para fazer tal, mas não para decidir, né? Então, assim, houve uma demanda pelo Novo em São Paulo. E, de certo modo, quando a gente for falar do Rio, também é a demanda pelo Novo. Só que ponto final. Vamos aproveitar, então, falar do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta para comentar. De São Paulo tem muita coisa para debater ainda. Gabi, então, vamos lá os números do Rio de Janeiro, segundo turno, entre dois Marcelos, Crivella e Freixo, mas também com sinais trocados, um bem diferente do outro. Totalmente diferente, né, Amanda? Vamos ver aqui, olha só. Então, a gente vai para o segundo turno, né? A decisão de quem vai administrar a cidade do Rio de Janeiro vai ser dia 30 de outubro. Quem vai disputar é o Crivella, do PRB, com 27,8%, e o Marcelo Freixo, do PSOL, com 18,3%. Em terceiro lugar ficou o Pedro Paulo, né, do PMDB, com 16,1%. Vamos ver agora em quarto lugar o Flávio Bolsonaro, né, com 14%, ele que é do PSC. O Índio da Costa, com apenas 9% do PSD, e o Osório do PSDB com 8,6%, quase 9%. Esse é o cenário, então, do segundo maior eleitorado, né, do país, lá no Rio de Janeiro, a capital fluminense. Pois é, e a gente teve, na verdade, o Marcelo Freixo, o primeiro debate que ele participou na televisão brasileira foi o debate da Rede TV. Agora, né, no primeiro ele já... A Rede TV decidiu convidar o Marcelo Freixo porque ele estava bem nas pesquisas, embora o pessoal não tivesse essa representatividade na Câmara, que era o que precisava. O número mínimo de deputados, 9 tivesse direito de deputados. participar. E a gente acredita que é sempre saudável, né? E foi um bom debate, ele se consolidou. Como é que você vê essa ascensão dele? Também foi uma ascensão rápida, parece que um voto útil, a esquerda conseguiu se unir. Ao contrário do que ela fez em São Paulo, ela conseguiu fazer no Rio de Janeiro de uma forma mais eficiente, no Rio, levou o Freixo para o segundo turno. Foi a direita, né? Exatamente. No Rio, quem se dividiu foram os conservadores. A gente estava comentando hoje, se vocês forem fazer a conta, juntar os votos do Freixo, os votos da Jandira, que a Jandira se esfarelou, né? Teve voto útil no Freixo. A esquerda faz voto útil, ela sabe fazer voto útil, né? E o voto do Molon, que também é um voto de esquerda, da rede, do Alessandro Molon, a esquerda no Rio de Janeiro teve 23,6% dos votos do Rio. Dos votos válidos. Portanto, a esquerda teve 70%, a direita teve 70 e tantos os conservadores, e, no entanto, conseguiram botar o Molon no segundo turno. Por quê? Molon não, Freixo. No Freixo, desculpa. Por quê? Porque a direita está muito dividida no Rio de Janeiro. Então tem o Crivella, que tem um sinal mais à direita com 30%, e depois todo o resto... Crivella é uma direita evangélica. É direita evangélica. Depois todo o Bolsonaro resto fragmentado. É uma direita extremista. Extremista. Agora, o Bolsonaro, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele teve 14% dos votos. É muito expressivo. Muito expressivo. Ninguém imaginava que tivesse tudo isso, né? O irmão dele foi vereador mais votado, Carlos Bolsonaro. Quase, por 2 pontos e alguma coisa, não passa o Pedro Paulo. Eu até escrevi, eu gostaria que o Pedro Paulo tivesse passado por uma razão. Eu acho que o Eduardo Paes fez uma grande gestão no Rio de Janeiro. Mas errou na escolha do candidato. Agora, errou na Isso escolha. Ficou muito claro, ficou, né, Renato? Atenção, não tem mais poste. A partir de agora, acho que também tem que marcar isso. Atenção, senhores. Senhores líderes políticos. Parem de apostar em poste. Ah, mas o Alckmin apostou num poste. Não, o Dória não era um poste. Mas ele no caso dele foi a peste, de bater em isso. mulher. Isso pegou, e teve né? Embora esse tenha negócio sido que arquivado. pegou. Não adianta. Ah, mas arquivou, mas não foi. Mas... O estrago foi feito. O estrago já estava feito. Não deu tempo de mudar. Não conseguiram unir os conservadores ali no Rio de Janeiro. E acho que o Freixo... Você acha que... tem chances reais de ganhar. Você acha que no Rio ganha o Marcelo? No Rio ganha o Marcelo. O Marcelo é o futuro prefeito do Rio. Não se descarte, não, a possibilidade do Freixo. Ele vem com essa onda Mas de ele novidade. pega os votos de quem? Porque aí tem o Pedro Paulo, Pega você tem todos Jandira, os candidatos Osório. Se ele parar de votos falar minoritários. bobagem, se ele parar de falar bobagem, ele pode pegar, por exemplo, os votos do PMDB. Agora, ele precisa parar de falar tolice, que ele falou. Tolice, veja, do ponto de vista, eu não quero que ele ganhe, estou sendo muito franco. Agora, eu sou técnico também. Se eu estou no lugar dele, eu não hostilizo o eleitor do PMDB, como ele fez. Não, é hora da união, do discurso da união. É porque ele disse assim, não, eu não quero Todo apoio mundo do... fazendo o discurso da união nessa Eu não hora, quero né? apoio do PMDB e não quero apoio do Flávio Bolsonaro. Que ele não queira o apoio do Flávio Bolsonaro é compreensível. Ele é um cara marcadamente de esquerda. Até porque ele não vai ter, mesmo não se ele vai quisesse. Ter. Mesmo que o Flávio Bolsonaro diga para os seus eleitores, vamos votar no Freixo. Os eleitores do Flávio Bolsonaro dizem, não vou votar no Freixo. Né? Que é um eleitor muito à direita. Né? Então não adianta nem ele recusar um apoio que ele já não teria. Para que recusar o que você não vai ter? Né? Não precisa. Agora, por que recusar o do PMDB? E aí a conta é muito simples. Ora, se o Crivella teve 30, se o Flávio teve 14, né? Você já tem 44. E se o Pedro Paulo teve 16,
Aí você já dá vitória para o Crivella se dispensar esses como votos. é que... Quer dizer, se eu sou o Crivella, minha campanha começa no primeiro dia botando isso no ar. Então, assim, o PSOL o PSOL adora dar tiro no próprio pé, quer dizer, manter aquela coerência de esquerda. Depois, acho que alguém falou, para de falar bobagem, então ele começou a dar entrevista dizendo, não, todo o apoio é bem-vindo. Ora, claro que, se não todo o apoio é bem-vindo, mas pelo menos boa parte do apoio é bem-vindo, porque o eleitor não tem nada a ver com o candidato, é preciso pensar nisso. O eleitor é a sua majestade. Você não tem que hostilizar o eleitor. O candidato até pode ser um imbecil, mas o eleitor não. No Rio de Janeiro vai ser interessante essa segunda. Para aproveitar isso, vamos ver como é que foi a comemoração, então, dos dois candidatos que vão para o segundo turno no Rio. Crivella, que durante toda a campanha liderou as pesquisas no primeiro turno, teve 27,78% dos votos válidos. Logo que saiu o resultado, ele disse que fará alianças para o segundo turno. Vamos conversar com todos, procurar a todos, fazer uma aliança dentro de princípios, de valores, de ideais. Acho que toda a população do Rio de Janeiro entende que política se faz com alianças. O candidato e pastor evangélico disse ainda que não haverá interferência religiosa caso ele vença. Não haverá nenhuma, zero, influência da minha igreja ou de qualquer outra igreja no governo. O Estado é laico. Aqui na Lapa, eleitores de Marcelo Freixo e integrantes do comitê de campanha do candidato do PSOL acompanharam a apuração voto a voto e festejaram a ida do candidato para o segundo turno com pouco mais de 18% dos votos. É gigantesca a emoção, porque na verdade a gente teve uma desigualdade muito grande, 11 segundos e 2 inserções, a gente não tinha tempo de TV, não tinha estrutura, não tinha grana. É reafirmar que a política pode ser feita com valores que o Rio de Janeiro parecia ter divorciado da política. Ter gente na rua, ter trabalho de base, ter opinião sobre o programa. Não fizemos aliança para ter mais tempo de TV. E a gente chega no segundo turno reafirmando que uma outra política é possível. E é isso que a gente quer fazer na cidade. Com 11 segundos realmente é pouco tempo, né? Eles foi um feito, realmente. É uma campanha vitoriosa. Agora, eu espero que outra política realmente seja possível. Ele sabe muito bem que a deputada Janina Rocha, por exemplo, usou dinheiro de sindicato no passado. Então, o PSOL também não é essa virgem pálida do mosteiro, né, Freixo? Vamos parar com isso. Eu não gosto muito dessa gente Mas cresce nessa eleição com Freixo no segundo turno. Não, aliás, a esquerda que cresce é o PSOL. O PSOL, Porque o PT agora só está disputando... Que é uma dissidência do PT, né? Foi criado como uma dissidência. O PT está no segundo turno em um único lugar, em Recife. Ganhou Rio Branco e está em Recife. O PSOL está no segundo turno no Rio de Janeiro e está no segundo turno em Belém. Né? E quase chega em Cuiabá. Pode se sair melhor. O PSOL é um dos partidos, então, que se destaca. O PSDB se destaca bastante também nessas eleições. Em Belo Horizonte está no segundo turno. João Leite e Alexandre Calil. Vamos ver o resultado das eleições em Belo Horizonte com a Gabi. Isso mesmo, né? Vai para o segundo turno, na capital mineira também. A gente vai ver aqui, olha só, a disputa vai ser entre João Leite, do PSDB, que ficou com 33,4% na frente, então, portanto, do Calil, que é a primeira vez que disputa a eleição da Prefeitura de Belo Horizonte, com 26,6%. Em terceiro lugar, o Rodrigo Pacheco, do PMDB, ficou com 10%. A gente vai ver agora quarto lugar, a votação hoje. Olha só, Reginaldo Lopes, do PT, o Partido dos Trabalhadores, com 7,3%. Délio Malheiros, que é o atual vice-prefeito da capital mineira, do PSD, ficou com 5,4%. E aqui Maria da Consolação, do PSOL, com apenas 4,1%. Portanto, esse é o cenário da capital mineira, que vai ter, então, segundo turno. É importante a gente lembrar que antes do segundo turno vai ter debate entre os candidatos do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. 18 a gente vai fazer no Rio de Janeiro, 21 em Belo Horizonte. Vocês se sentiram falta do candidato do Cruzeiro? Deu Atlético com o Atlético, né? Atlético. O goleiro do Atlético contra o presidente do Atlético. Olha, eu chamo a atenção mais uma vez, no caso de Minas, o desempenho do PT de partido nanico. Com Fernando Pimentel, governador, que também está muito mal. Fernando Pimentel é governador, né? O PT já governou Belo Horizonte. É um partido grande. Enfim, agora o Pimentel está vivendo uma situação realmente muito difícil. Você acha que a Lava Jato deu o tom dessas eleições? Você acha que essa operação foi fundamental para definir algumas coisas? Não, você sabe que eu acho que não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava comentando isso hoje, acho que não.
Claro que a Lava Jato conta. Agora, sabe o que conta de verdade? Crise. Atenção, Quando pega no bolso das pessoas. Né? Vamos pensar 2005, mensalão, a reputação do Lula foi lá embaixo, a coisa estava feia, por pouco não houve uma denúncia de impeachment, se imaginava, o Palocci, todo mundo sabe disso, o Palocci chegou a ter uma reunião com o Lula, sugerindo ao Lula que chegasse, fizesse pronunciamento público, dizendo não serei candidato à reeleição, né? Para então se manter no cargo, porque se imaginava que o impeachment fosse acontecer. O Lula, que é um animal político excepcional, percebeu que a economia ia bem. E aí não adianta, se a economia vai bem, você pode ter as evidências de safadeza que for. Não importa, o partido que está no poder acaba sendo beneficiado. Agora, o que pegou mesmo é crise. É claro que a Lava Jato conta, bastante, mas a Lava Jato conta para um público que já dá bola para isso, que às vezes não vota o PT, né? Agora, a população, esses extremos aqui em São Paulo, para que saiba o telespectador, a São Paulo, todos os extremos das cidades, os extremos pobres, o Dória ganhou, né? Esse extremo pobre em que o Dória ganha, que é o candidato do PSDB, onde tradicionalmente o PT sempre venceu, né? Ou há muito tempo o PT vence, por que faz isso? Por causa de Lava Jato? Nem sabe direito o que é isso. Não. É por causa da economia. Então, o fator fundamental não é a Lava Jato, o fator fundamental é a economia. Agora, é claro que a Lava Jato não ajuda, né? O fato de o PT o tempo inteiro estar tendo de se explicar, né, não ajuda. Mas eu destaco o Lula dessa vez é uma fênix que não vai sair das cinzas, ele não vai renascer. Onde quer que o Lula tenha passado fazendo campanha, na verdade, ele conseguiu fazer o contrário do que ele pretendia, as pessoas caíram. Mas aí também, né, Reinaldo, voltando um pouquinho a São Paulo, se a gente pegar os políticos tradicionais, Michel Temer não fez campanha para Marta, também não fez campanha para ninguém, o Alckmin ainda fez, o João Dória ainda fez aquele cabo eleitoral, mas também não era que estava todo dia no programa dele, os grandes caciques, o Fernando Henrique, o Aécio, grava uma coisinha ou outra, não, mas uma é isso inserção mesmo, ou outra. O que eu quero dizer é para ficar longe. Exatamente, os políticos tradicionais estão se afastando, os padrinhos políticos estão se afastando dos seus afiliados. Hoje se discutia no PSDB, um debate muito interessante, porque teve um momento que pareceu que, quando saiu a boca de urna do Ibope, não, vai ter segundo turno, vai ter segundo turno. Porque deu 48 a 20. 48 a 20, então vai ter segundo turno. Uma das discussões do PSDB era o que fazer com os caciques do PSDB. E quem realmente pensa bem ali no PSDB disse, sabe o que os caciques do PSDB têm que fazer? Tem que ficar longe da eleição. Tem que deixar o Dória aparecer. O cacique fica longe. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Lula tentou ainda a cacicaria política com o Haddad, não deu certo. Tentou com que disputou a Portugal, como é que disputou com a Semineto na Bahia, em Salvador. Alice, não deu, né? Alice Portugal. Alice Portugal, não deu certo. O Lula grudou no João Paulo em Recife e o João Paulo despencou. E talvez essa seja, então, uma grande marca dessa eleição, né? Esse afastamento. Porque talvez seja a primeira eleição, se a gente pegar 2014, os padrinhos políticos ainda estavam ali. Os políticos tradicionais, os caciques, tucanos. Até mesmo a escolha do Dória foi uma inversão desses papéis. Porque os caciques da República de Higienópolis, o Serra... Foi uma renovação forçada, assim. O Alckmin renovou forçado. Vai ser esse pronto. E acertou. E acertou. Eu lembro, a gente se lembra o Haddad, a campanha de 2012... Todo o esforço era para fazer o Haddad se parecer com o PT, porque se dizia assim, não, o Haddad não se parece com o PT. Professor da USP. Professor da USP, ele é muito limpinho, limpinho no sentido clean, né? Não estou falando que o PT é sujo, não é isso. Estou dizendo, ele é muito classe média, muito PT tem que ser uma outra coisa, com mais pegada, tem que falar mais duro. Então o Haddad é PT, o Haddad é PT, o Haddad é PT. Dessa vez tentou-se a operação contrária. O Haddad não é PT. Isso, especialmente os adolescentes, nós que temos filhos adolescentes, né? Pode ver, garanto que o seu filho recebeu mensagens que as minhas filhas receberam. Mensagens assim, vindas do além da internet, dizendo assim, gente, é o seguinte, o PT rouba, o PT usou dinheiro público, o PT fez tudo isso, tá? Mas o Haddad é diferente. O Haddad é diferente, porque o Haddad é mais humano, o Haddad anda de bicicleta, o Haddad não sei o quê, o Haddad não sei o quê. Então se tentou descolar a imagem dele do PT. Tirou o vermelho, tirou esse Tirou o vermelho, mas não adiantou. Não adiantou, porque aí também, assim, é como a Marta tentar se descolar do PT, ela não conseguiu. Ela se descaracterizou, né? Se descaracterizou e não conseguiu. Ela se descaracterizou num dado bastante momento, nessa pareceu que ia dar... Despencou.
Não era Agora, sustentável. Vamos, antes mesmo de sair o resultado oficial, o candidato eleito em São Paulo, João Dória, do PSDB, falou em primeira mão aqui com a Rede TV por telefone. Vamos então rever alguns trechos. O povo tomou essa decisão, eu fico muito honrado, muito feliz. Temos que terminar a apuração, evidentemente, mas até aqui me dá uma enorme alegria e uma grande responsabilidade também de conduzir o destino dessa cidade. Quero aproveitar, Amanda, para cumprimentar os candidatos que comigo disputaram essa eleição, todos eles indistintamente, mas em especial o Fernando Haddad, a Marta Suplicy, o Celso Russomano, o Major Olímpio, a Luísa Erundina, os demais candidatos também que fizeram o seu trabalho nas ruas de São Paulo. E dedico também ao meu pai, que foi um grande brasileiro, um homem justo, correto, honrado, que deu praticamente a sua vida pelo país e pagou com exílio e pagou muito caro. Portanto, muito obrigado, Amanda, até pela oportunidade. A primeira emissora com a qual estou falando é a Rede TV. Eu destaco o apoio do governador Geraldo Alckmin. É a maior liderança política do Estado de São Paulo, uma liderança nacional, um homem de bem, um homem respeitável, sincero, honesto. Você já o entrevistou várias vezes. E um líder. Devo muito a ele por ter acreditado na democracia, nos valores das prévias do PSDB, o meu partido, nos valores democráticos da eleição direta, com a população se manifestando. Uma boa campanha, bem realizada, criativa, talentosa, o apoio dos 12 partidos, os 498 candidatos a vereador que disputaram esta eleição. Quero até adiantar, faremos uma grande Câmara Municipal, uma Câmara sólida, um bom número de vereadores dentro dessa aliança, e o apoio da militância do PSDB, que desde o início esteve ao nosso lado. Eu continuo sendo um empresário na política, eu sou um gestor, um administrador, um trabalhador, mas eu respeito a política, os políticos, eu não os desrespeito, mas eu sou um gestor e assim vou cumprir o meu papel à frente da Prefeitura de São Paulo, caso se confirme a nossa eleição daqui a pouco com a finalização da apuração pelo Tribunal Regional Eleitoral. Continuarei sendo a mesma pessoa, continuarei sendo o mesmo João Dória que sempre fui, um trabalhador, dedicado, perseverante, obcecado pelo trabalho, para fazer as coisas bem feitas. Vou fazer o que sempre fiz na minha vida ao longo de 58 anos, ser uma pessoa correta, justa, honesta, sensível, gosto das pessoas, me relaciono bem com as pessoas, quero ser um agregador e quero também trazer o apoio de todos aqueles que nos ajudaram e aqueles que nos apoiaram. E depois desse telefonema para Amanda Klein, que foi a primeira vez que o João Dória falou, o Mauro Taliaferri conversou com o então prefeito eleito. Você acompanha agora. Nesta cobertura especial da Rede TV, nas eleições de 2016, a gente conversa com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior. No discurso que ele fez aqui no Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, o discurso da vitória, ele disse que a prioridade do governo dele será governar para os mais humildes. Eu pergunto ao senhor, qual vai ser a sua principal secretaria pensando em governar para os mais humildes de São Paulo? Os mais pobres, os mais necessitados, os mais humildes têm um gravíssimo problema relativo à saúde. Então essa será uma secretaria muito importante, que é a prioridade número 1, número 2 e número 3. São graves os problemas e eu avaliei isso logo no início da campanha. Quando nem os outros candidatos falavam de saúde com essa prioridade, eu já falava porque eu vi a dimensão desse problema. E depois a educação. Sem educação você não forma jovens, não dá às crianças a oportunidade de serem pessoas que com sabedoria, com conhecimento, possam ter uma oportunidade na vida. Então saúde e educação, especialmente nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, a Zona Norte, a Zona Sul e a Zona Leste em particular. Mas nós vamos governar para a cidade como um todo. E também teremos outras prioridades. A área de habitação popular é um grave problema, a solução, parcerias com o governo do estado, parcerias com o governo federal, igualmente a área de mobilidade urbana, tentar diminuir o tempo que as pessoas gastam nos ônibus e também nos trens e no metrô, e melhorar a oportunidade, gerar empregos, tirar a burocracia da cidade de São Paulo. Tudo é muito lento em São Paulo e os investidores se afastam daqui. Eu quero atrair investidores brasileiros e multinacionais para implantarem projetos aqui, obras, tanto na área de serviços, tecnologia, comércio e mesmo pequenas indústrias. É possível crescer. Isso é gerar empregos e gerar oportunidades através do empreendedorismo. Essas são algumas das bandeiras principais que vamos adotar. O senhor vai ter, pelo menos nos seus primeiros 2 anos de governo, o seu partido participando do governo federal, o seu partido no governo estadual de São Paulo e o senhor na prefeitura. O quanto isso pode lhe ajudar? Muito. Pode ajudar muito. Aliás, hoje fiquei muito feliz que recebi, antes de vir para cá, o telefonema do presidente Michel Temer, que já me assegurou que tudo aquilo que nós pudermos fazer em conjunto, evidente, resguardadas
as necessidades, oportunidades e as questões legais e orçamentárias, ele fará. Teve uma atitude bonita, de grandeza, ele apoiou uma outra candidatura aqui, o seu partido, e mesmo assim teve esse gesto de grandeza. Aliás, gesto também foi compartilhado pela Marta Suplicy, assim como pelo próprio prefeito Fernando Haddad e pelo Celso Russomano. Pessoas de bem. Então vamos fazer essa integração com o governador Geraldo Alckmin, que esteve aqui durante quase 2 horas, fazer vários programas, começando pela saúde e pela área de educação, infraestrutura e habitação, e com o governo federal. Quanto mais fizermos conjuntamente, maior o benefício para a cidade. Não há razões partidárias, nem razões ideológicas que vão nos impedir de atuarmos conjuntamente. É isso que nós vamos fazer. O PSDB não tinha chapa pura para nada desde 1992, então tudo isso indica nova política, novo sentimento para a política em São Paulo e imagino que também em todo o Brasil. São Paulo dá um exemplo de que as pessoas querem gestores, não querem a política velha, não querem a corrupção, não querem a partilha política, o toma lá da cá. É um outro modelo de gestão e é neste modelo que nós vamos apostar e é isso que nós vamos fazer. O senhor não vai sofrer com... O senhor que está acostumado com a iniciativa privada não vai sofrer, porque tem coisas que são da própria lei, do próprio ritmo da administração pública. Não vai ser, como é que vai ser essa sua adaptação? Não, quem vai sofrer são aqueles que vão trabalhar comigo, porque o meu ritmo é outro, é diferente. Eu sou muito presente, eu cobro muito, eu sou um bom gestor, modéstia à parte, mas vou fazer uma gestão muito presente. Então, aquelas pessoas que eventualmente tinham um ritmo, é melhor se adaptar desde agora, porque o ritmo vai mudar. Vamos obedecer à lei, evidente, aos ritos, você tem razão, os ritos não são tão rápidos quanto aqueles que você tem no setor privado, é mais rápido e mais eficiente. Por isso até que vamos fazer vários programas de desestatização, PPPs, parcerias e privatizações, exatamente para que esse ritmo possa se implantar de forma mais ampla na cidade, em benefício da população. E onde o papel do Estado for plenamente Estado, vai ser mais eficiente. Muito obrigado, nós agradecemos muito a participação do prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior, nessa cobertura especial. De São Paulo, Mauro Talhaferri, eleições 2016 na Rede TV. E durante o discurso da vitória no diretório do PSDB em São Paulo, o prefeito eleito já ergueu o palanque para a candidatura ao governador Geraldo Alckmin à presidência em 2018. Que se ele for candidato à presidência da República, terá o apoio do povo brasileiro pela sua trajetória e a sua biografia. É absolutamente legítimo isso. Quem foi a maior vitória hoje, hein? Reinaldo, do Alckmin ou do Dória? Foi veja, claro que foi uma grande vitória do Dória. Agora, do ponto de vista da estratégia política, foi do Alckmin, inequivocamente. Aliás, eu diria que hoje há quase tantos descontentes do PSDB quanto há no PT. Ah, é? O PSDB disfarçam bem. Então. Só o Alckmin está feliz no PSDB? Tem uma piada que Augusto Nunes faz sobre o PSDB que eu acho deliciosa, que é a seguinte, o PSDB não se une nem na vitória. Uhum. Embora o discurso do Dória tenha sido de união, né? Vamos unir todos os então partidos. É claro que ele não era o candidato de fatias importantes do PSDB, no entanto, com essa vitória consagradora, e chama atenção para uma outra coisa, é uma vitória consagradora do Alckmin também no estado todo de São Paulo. Todo o chamado Cinturão Vermelho de São Paulo, há candidatos, o PT perdeu. O Grande ABC, o Grande todas as cidades importantes. Guarulhos, Osasco, o PT perdeu e quem está disputando o segundo turno é um candidato do governador. Ou é do PSDB ou é do PSB, que é o candidato do partido do França, do vice. Então, a vitória do Alckmin foi uma vitória, de novo, foi uma vitória maiúscula. A gente tem que se lembrar que na eleição passada, em 2014, ele só perdeu a eleição em Hortolândia. Agora, Reinaldo, não há dúvida de que o Geraldo Alckmin é um grande líder regional, mas ele é um líder nacional. Aí é que está. Porque, assim, internamente no PSDB, obviamente, ele ganha muita força para 2018. É a questão que vai surgir. É a questão que vai surgir desde sempre. Aliás, isso é preciso. Pronto. Esta questão já está posta no PSDB. Lá está posta para eles também. Quer dizer, o Alckmin sem dúvida nenhuma, em São Paulo, não teve para ninguém. Ele só perdeu em Hortolândia a eleição para governador. Você imagina? Ele ganhou no primeiro turno, em 2014. Ganhou no primeiro turno. No estado, o Aécio ganhou a eleição, que não aconteceu em Minas. Né? Então, ele entregou. Agora, ele faz o prefeito. Agora, o Alckmin acontece fora de São Paulo? Quer dizer, há quem queira que não. Há quem queira que São Paulo é um estado tão estranho, tão esquisito à sua maneira, que há coisas que só acontecem em São Paulo. Né? O Bussunda tem uma frase ótima,
porque é o seguinte, eu era muito amigo. Ele vai do Augusto Nunes para o Bussunda. Mas o Bussunda era sensacional, porque uma vez perguntaram para ele, qual é o lugar mais estranho que você já fez amor? Ele respondeu, São Paulo. Adorei. Qual é o lugar mais estranho que você fez amor? São Paulo. Então é isso, São Paulo tem algumas estranhezas em relação ao resto do Brasil, e é claro que esse debate vai acontecer. Eu acho que eles faziam um grande bem ao país, a si mesmo, ao partido de todo mundo. Eu digo ao país, para que não fique aquela gritaria até o fim, desde já, assim, olha, uma tarefa para terça-feira, né? Amanhã não dá tempo, está todo mundo comemorando. Terça-feira, reúnam-se os caciques, PSDBistas, e digo assim, vamos fazer prévias, as prévias serão tal dia, e nos comprometemos aqui que vamos respeitar o resultado. E pronto. Porque eu já estou vendo o aborrecimento que vai ser. Sabe as minhas intervenções, a minha gravação, a Amanda fala, e aí, Reinaldo, prévia do PSDB? Eu falo, pois é, Amanda. Fulano disse que vai ter, fulano disse que não vai ter, fulano disse que... Porque eu estou vendo essa novela do PSDB de novo. É vaidade o problema do político? É que não existe um do hábito, ser político. Né? De prévias ou de primárias, como existe nos Estados Unidos. É vaidade, é ciúme, é inveja. Não existe a tradição, não existe uma herança do esquerdismo, que é o centralismo democrático, que no PT existe. O que é o centralismo democrático? O núcleo decide e o resto obedece. O centralismo... Isso é muito claro na figura do Lula. Nunca o centralismo democrático do Lula, do PT, é o Lula. Ali não é exatamente, então, um comitê. O comitê sou eu, né? O comitê sou eu decido, acabou. Mas aí entra numa crise enorme de renovação, né? Aliás, só que você não renova. Você não renova, né? Então, assim, o PSDB, cada cabeça vira uma sentença. Agora, é preciso, então, estabelecer um critério, né? Como aconteceu nos Estados Unidos. A Hillary, ela apanhou bastante do Obama lá atrás, acabou secretária dele, agora é candidata. Então... vamos organizar essa coisa. Agora, o problema do PSDB é que todo mundo ali é uma mistura. Na aparência, todo mundo florentino. Na verdade, todo mundo siciliano, você entende? Quer dizer, pega na pancada nos bastidores. Deveriam começar a resolver isso já. Mas sabe o que eu fico imaginando? Que vai acontecer o confronto. O fogo amigo, né? O fogo amigo. Nossa. Mas não é só isso. De alguma forma, o Dória também não acaba sendo um prenúncio para 2018 no sentido novo, de um cara fora da política tradicional. Então não adianta só dizer, fortalece o Geraldo Alckmin, fortalece internamente no PSDB com certeza, mas será que não abre um espaço grande para um empresário, para alguém de fora da política tradicional, eventualmente até para um aventureiro, porque existe esse risco, né? É um prenúncio de 2018? Eu acho assim, veja só, de certo modo, eu falei isso hoje, não entenderam direito, vou repetir agora, eu consigo explicar. O Freixo e o Dória não são fenômenos tão distintos assim, não, são distintos ideologicamente. Exatamente. Um tem um viés claramente liberal, de centro-direita, e o outro tem um viés claramente de esquerda. Aliás, é de um partido de esquerda, né? Em muitos aspectos, de extrema esquerda. Agora, atenção, o Freixo também representa uma certa novidade, né? Tudo bem, ele é deputado estadual, mas ele nunca foi do executivo. Tem apoio de vários artistas. Ele organiza essa chamada nova política, essa política que é voltada para o comportamento, dos hábitos diferentes, dos tradicionais, não sei o que e tal. Então, também é uma coisa nova nesse sentido, né? Vamos testar o novo. O Dória só não é essa novidade absoluta com um empresário conhecido, bem-sucedido, bem enfronhado no mundo. Agora, vocês estão falando de 2018. Na política é uma novidade. Claro. Reinaldo, vocês estão falando de 2018. Imagina 2018. Ciro com apoio de Lula, Alckmin, Bolsonaro... Olha, por exemplo, eu acho eu acho a votação, aliás, eu adoro arrumar confusão com petista e com meus inimigos de extrema direita. A votação do Bolsonaro é preocupante. No Rio, né? No Rio. A votação do Bolsonaro é preocupante. Ele teve o Flávio Bolsonaro com um discurso que não me parece um discurso exatamente saudável, ele teve 14% dos votos válidos. É muito para aquele tipo de discurso, na minha opinião, né? É um discurso furioso, meio ensandecido, pegando... Então, sim, 2018 está aberto, há dificuldades... Vocês viram o fiasco da rede? A rede é um fiasco. Estreou mal, né? Muito mal, muito mal. Então, a própria figura da Marina já não é mais novidade, né? Mas vivemos um período também que as pessoas estão querendo definições. Você pode ver que as zonas confusas não estão sendo muito premiadas, não.
né? A Marina, ela... Sabe que eu tô assim na vida pessoal também. Ah, Começa a falar comigo, ai, para de falar, faz logo. O que você Isso. quer? Não, eu também tô. Resolve. Blá, 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 faz logo. Isso. Eu falo... Vai dando essa canseira na gente. Eu fico, você sabe que usa até o nosso termo, do nosso jargão, eu digo direto ao lead, por favor, porque eu também não tenho Qual é a muito... manchete? Qual é a manchete? Então, veja, a própria Marina, quando entregaram a denúncia do impeachment, o partido dela soltou uma nota contra o impeachment. Dizendo, não é hora, tal. Depois ela disse que ela era a favor do impeachment. Depois o representante dela na comissão votou contra o impeachment. Depois a bancada na Câmara, que são 4, 2 votaram a favor e 2 votaram contra. E depois no Senado, aí o senador votou contra, que é o Randolph. E depois ela deu uma nota dizendo, não, mas eu apoio o impeachment. Bom, mas então que diabo é isso? O que a senhora está fazendo exatamente? O partido foi severamente punido. É um discurso confuso. Um discurso confuso. O Alessandro Molon, eu diria... Eu não é um político do meu agrado, do ponto de vista ideológico, mas ele é melhor do que esse 1% miserável que ele teve, 1, alguma coisa. Não, é um político né? sério, uma pessoa político coerente, sério, ele não é consistente. bandido, ele é um cara que sabe o que quer e tal. Ele é melhor do que isso, mas então estão querendo um pouco de clareza. O Freixo, é claro, nas coisas dele ali, né? Vamos ver. O Crivella também. E o Dória também. E o que acontece com a esquerda, Reinaldo? Porque a gente viu no caso do PT, por exemplo, Exato. ele mingou, né? Desidratou completamente. Ele tinha, estou falando esses números de cabeça, sei lá, pouco mais de 600 prefeituras, 630 e poucas, vai terminar, pelo menos esse primeiro turno, termina com mais ou menos 239, então caiu para menos da metade. O meu número, o último que eu tenho, nem sei, ele elegeu 2012, 630, tem 231. É agora. uma coisa assim. Então, assim, caiu terço. para menos da metade, a melhor chance que a esquerda tem é com Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, Sim. provavelmente se ele foi eleito, mas Sim. pelo PSOL, não pelo PT. Então, o que acontece com a esquerda? Ela desidrata, existe uma força conservadora ganhando espaço, ganhando terreno no país, com o PMDB, com o PSDB, enfim, com outros partidos? Olha, desidrata a esquerda, só para ser bem preciso, Aracaju, o PCdoB disputa, Belém, o PSOL disputa, Rio, o PSOL com o Freixo, Recife, o João Paulo e só. E ganhou Rio Branco, né? Com o Marcos, que é o prefeito reeleito, né? Como diz o amigo, o Acre, enfim, ele está a 2 horas de distância do Brasil, né? Então... Quase isso. É uma brincadeirinha, mas eu estou dizendo, porque o PT lá está muito bem, a esquerda lá está muito bem. Agora, veja, há 2 maneiras de ver isso. A gente pode ver de uma maneira histérica, que é o que provavelmente a esquerda vai fazer e vai continuar a quebrar a cara, e pode ver de uma maneira serena. Será que é o conservadorismo? Porque se a gente olhar agora o que os esquerdistas vão dizer, a marcha do conservadorismo, são os reacionários, fica parecendo que daqui a pouco, amanhã, estaremos, todos o Brasil vai estar batendo em pobre, em preto e não sei o que na rua, porque a extrema-direita está chegando ao poder. Isso é um delírio. Um vereador que foi eleito pelo DEM aqui em São Paulo é um menino de 20 anos, preto, gay. Entende? Do MBL, que é o Fernando Holliday. Não existe essa coisa não existe nada disso. Existem... Mas existe uma crise, né? De discurso da esquerda, do maior partido de esquerda, que é o PT. Existe uma crise. O problema do esquerdismo é querer conduzir a sociedade. Se você tirar isso de você, nós não vamos conduzir nada. Então, assim, o Partido Democrata não quer conduzir os Estados Unidos. O Partido Democrata quer governar os Estados Unidos. E está preparado para perder a eleição a cada 4, eventualmente a cada 8 anos. E o Partido Republicano a mesma coisa. Fazendo assim, se você olhar nos últimos 100 e tantos anos, eles têm o mesmo número de governos. Agora, talvez, os democratas deem uma desequilibrada. Tomara que deem, por exemplo. Eu votaria na Hillary, não naquele senhor. Né? Eu não voto ninguém com aquele cabelo. O nome que eu não uso pronunciar. O nome que eu não uso pronunciar, né? Quer dizer, eu não voto no Donald Trump, eu não voto ninguém com aquele cabelo. Reinaldo, pessoa com aquele cabelo não faz coisa boa. Você fala que o discurso do PT é de vitimismo, mas, por exemplo... Vitimismo agressivo, né? A presidente Dilma foi votar em Porto Alegre e a polícia militar impediu os repórteres de acompanhar a votação da presidente. Sempre se acompanhou a votação de todos os presidentes, foi uma determinação de um juiz. Ordem judicial. Para que ninguém acompanhasse. Mas aí na ordem judicial você cumprir. É uma tolice, é um absurdo isso. É claro que é um absurdo, até porque ela tem os próprios seguidores dela, que podem protegê-la. Isso, provavelmente, o juiz quis protegê-la de um assédio mais agressivo, Vamos ver essas imagens. Em Porto Alegre, o voto da ex-presidente Dilma Rousseff foi marcado por essa confusão. Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-ministro Miguel Rosseto para votar em um colégio na zona sul da capital gaúcha. Cerca de 100 militantes aguardavam a petista. Ela recebeu flores assim que saiu do carro.
Por uma decisão da Justiça, a imprensa não poderia acompanhar Dilma na sessão eleitoral. O tumulto teve início quando jornalistas insistiram em registrar o voto. Houve bate-boca e empurra-empurra. Na resolução, o juiz Newton Carpes entendeu que Dilma é uma cidadã comum e, por isso, teria de entrar sozinha na sala de votação. A petista classificou a decisão como absurda e antidemocrática. Lideranças do PT, que estavam no local, disseram que o partido vai entrar com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral, alegando tentativa de censura à ex-presidente. Estamos de volta aqui, vamos a alguns números com a Gabi, tem Rio Branco e Recife, é isso, Gabi? Isso mesmo, vamos ver então, vocês estavam falando aí, né, da capital do Acre, Rio Branco, né, única capital aí que elegeu, né, um candidato do PT, o Marcos Alexandre, aí, que teve 54,9% dos votos, a Eliane Sinhazic, né, acho que é assim que se fala, 32% do PMDB, e em terceiro lugar o Carlos Gomes com 8,3%, portanto, esse é o cenário do Rio Branco. E do norte, vamos para o Nordeste, na capital pernambucana. Lá, a decisão da prefeitura, né, da cidade de Recife vai para o segundo turno, vai ser decidida, portanto, no dia 30 de outubro, entre Geraldo Júlio, com 49,3%, e João Paulo, 23,8%, atual prefeito e ex-prefeito de Recife. Geraldo Júlio, se não ganhar nesse segundo turno, vai amaldiçoar esse 0,7 do primeiro turno. Não, já ganhou. Infelizmente, a gente podia ficar aqui mais 2, 3 horas conversando, mas... Esse negócio de trabalhar em televisão, ao vivo, e ter que obedecer. Ver relógio, quando tá bom demais o papo. Vamos sublevar aqui? Vamos ter que encerrar. Vamos ficar. Muito obrigada, Boa noite para vocês, obrigada pela companhia. Boa noite, até amanhã, cobertura completa no Rede TV News, às 7h15 da noite, com a participação do Reinaldo Azevedo mais uma vez. Até lá. Tchau. Obrigada pelo carinho da sua audiência.